Então, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula, né, do conteúdo Funções, do livro do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, novamente, né, para quem não se inscreveu, né, inscreva-se no canal e dê aquele like, tá? Então, a nossa aula de hoje é justamente para nós identificarmos é, uma função através do gráfico, tá? Nós já vimos nas aulas anteriores é, que através do diagrama de Venn, né, como que nós identificamos se é ou não função, né? Então nós sabemos que para ser função, cada elemento do domínio tem que estar ligado a um único elemento do contradomínio, ou seja, cada elemento do domínio, né, cada valor de x tem que ter uma única imagem, tá certo? Então, através dessa definição, é que eu vou ensinar para vocês agora como identificar uma função através do gráfico. Então, é muito simples, olha. Para isso, eu coloquei essa figura 1 aqui e a figura 2, né? E aqui, olha, nessa primeira figura, nós temos aqui o gráfico de função, que é o gráfico da função f, né, como diz aqui, tá certo? A função f, que é essa curva aqui de vermelho, certo? Essa função, olha, ela está definida nesse intervalo aqui, ó, de A até B, certo? Então, de A, olha, até B. Então, nesse intervalo de A até B, olha, o que eu vou fazer? Olha? Eu posso traçar uma reta paralela ao eixo Y, tá? Não esquecendo. Eu traço uma reta paralela ao eixo Y e com isso, olha, o que tem que acontecer? A reta que eu traço, ela tem que interceptar a curva aqui do gráfico em apenas um único ponto, certo? Como aconteceu aqui, olha. Eu tracei uma reta paralela ao eixo Y, ela tocou, né, a curva do gráfico em apenas um único ponto. Isso tem que acontecer em qualquer lugar que eu trace, né, essa reta. Digamos, se eu traçar essa reta aqui, também, olha, ela vai tocar a curva do gráfico de f em apenas um ponto. Então tem que dar certo para qualquer lugar que eu trace, né? Digamos, se eu traçar aqui, né, uma reta paralela ao eixo y, também, olha, ela vai tocar a curva do gráfico num único ponto. Quando acontecer isso, olha, nós vamos dizer que este gráfico, né, representa uma função, tá? Porque ele está de acordo com a definição. Beleza? Vamos agora para o outro gráfico, olha. Novamente, eu vou usar o mesmo sistema. Aqui eu tenho o eixo Y, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. E aí vamos ver o que acontece. Ó. É para que aqui eu tenho, né, o gráfico, a curva de vermelho é a curva do gráfico, certo? De f. E quando eu traço a reta paralela ao eixo y, olha o que acontece. A reta ela toca a curva do gráfico em mais de um ponto. Ela toca em 2 pontos. E isso não pode acontecer, né, conforme a nossa definição. Isso quer dizer que esse ponto aqui, esse valor do x, ele tem duas imagens. Ó. Tem essa aqui em y e tem essa aqui em y, certo? Então não pode acontecer. Mesma coisa se eu pegar e traçar em outro ponto aqui, digamos, se eu traçar aqui outra reta paralela ao eixo y, olha o que acontece. A reta ela vai tocar a curva do gráfico nesse ponto e nesse, certo? Em mais de um ponto. Então isso não pode acontecer conforme a definição, tá? Porque nós vimos que cada elemento do domínio
ele tem que ter apenas uma única imagem, tá? E nesse caso aqui, nós vamos definir, né, que este gráfico, ele não representa uma função de x em y. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Abraço a todos.